agora com vocês, Pastor Cristiano. 20 segundos. Ação, esquenta aí, Marcelo. Olá, boa noite a todos vocês. Que bom nós estarmos aqui reunidos, juntos, através dessa transmissão especial diretamente da Associação Paulista Leste, para juntos aqui podermos louvar o nosso Deus, não é verdade? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a esta família que agora está aí reunida. Boa noite para você que está sozinho, também acompanhando essa transmissão através do seu dispositivo, seu celular, sua TV, o seu computador. Deus seja louvado porque você separou esta hora, este minutinho, para que todos nós possamos crescer na graça de Cristo Jesus, através do estudo da sua palavra, através dos louvores que também entoaremos aqui. Eu quero convidar a você a compartilhar também esta live com outras pessoas, para que mais pessoas possam também, é claro, ter acesso a esse conteúdo, que eu já digo para vocês, esta noite promete. Vamos estudar profundamente a palavra de Deus e pode se preparar, porque certamente você terminará esta live, sairá deste momento muito mais fortalecido em Cristo Jesus, muito mais convicto na palavra de Deus, de que nós estamos no caminho certo, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, quero começar a cumprimentar algumas pessoas que já estão nos acompanhando através do Facebook. Quero cumprimentar a você, Alberto Kendi, sempre fiel às nossas transmissões, que Deus lhe abençoe imensamente. Jacira Silva, um abraço, Jacira, que Deus lhe abençoe também. Edson Zeferino, Adriana Almeida, quero cumprimentar a Alda Maria, também a Rosemary Dias, um abraço para todos vocês. Ângela Silva, que também nos escreve aqui, a Lucilene Nóbrega, Maria Silva, Iracema Duque, também Neide Mara, Rita Nascimento, João Viana, Edilson Rabelo, Ranieres Oliveira, Viviane Dantas, Solange Oliveira e também William Araújo. A todos vocês o nosso abraço, nosso carinho. Nós sabemos que vocês são aqui, alguns desses nomes até muito familiares, porque são aqueles que sempre comentam, sempre deixam seu pedido de oração, sempre deixam para nós aqui também um recadinho carinhoso de agradecimento pelas transmissões. Eu quero até mesmo lhe convidar, por favor, comente a live, comente aí, coloque o seu nome, do lugar onde você nos assiste e, é claro, o nome do seu pastor, ou se você não pertence a esta igreja adventista, que você também possa deixar aí a denominação que você pertence. Nós queremos orar por você e a oração que vem do céu, o poder de Deus é sempre muito bem-vindo em nossas vidas, não é verdade? Então eu quero convidar a você a deixar aí para nós o registro da sua audiência, para que nós possamos cumprimentar você também com a paz do nosso Senhor Jesus, ok? Nós sempre temos uma oportunidade em cada noite de louvarmos ao nosso Deus através dos dízimos e ofertas. Aqueles que são fiéis a Deus entendem, este é um momento em que nós sempre motivamos as pessoas a fazer as suas entregas, dízimos e ofertas, para que a causa de Deus possa avançar. Vamos então, mais uma vez, assistir aquele vídeo especial sobre o 7Me. Vamos. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play,
clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. É sempre muito bom recordarmos o quão Deus é poderoso nas vidas de cada um de nós. Veja bem o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 13 em diante. Na verdade, vamos ler um pouquinho antes aqui, verso 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas, glória, vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão, a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos ao teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é este povo para que pudéssemos dar voluntariamente todas essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te devolvemos. Que privilégio, não é verdade? É a fidelidade ao nosso Deus. É entregar a Deus aquilo que sempre pertenceu a Ele. Somos nós canais de bênçãos para que a igreja seja abençoada, outras pessoas sejam abençoadas, outros bairros sejam abençoados aqui em São Paulo. E é claro, o nosso estado, a nossa América do Sul, o mundo pode ser abençoado por sua fidelidade. O plano de ofertas da Igreja Adventista é algo muito bem organizado, muito bonito. Nós, sem sairmos de casa, com as nossas entregas e devoluções pela fidelidade a Deus, estamos contribuindo para que o Evangelho chegue do outro lado do mundo. Pode ter certeza, Deus pode fazer muito com que eu e você podemos achar pouco. A nossa fidelidade chegará a lugares muito especiais. E é com esse sentimento especial de gratidão a Deus que eu te convido. Faça suas entregas, quer seja pelo 7Me ou qualquer outro sistema que o seu pastor e seus líderes têm te orientado, mas que de maneira sistemática e organizada você possa então também fazer a sua entrega nessa noite. Eu quero aproveitar esse clima especial e espiritual em que estamos para te lembrar que o nosso Deus continua atento às nossas orações. E Deus está atento também ao seu pedido, o pedido que foi colocado nas nossas redes sociais. Temos aqui o pedido da Jacira Silva, que disse assim: eu preciso de muita oração. Jacira, continue confiando em Deus. E que bom que você entende que precisa de oração, porque o resultado da oração é o poder de Deus. Se você precisa, é porque o poder de Deus tem espaço na sua vida, e Deus seja louvado por isso. Vamos orar por você, bom? Também a Alda Maria disse: ore por minha família. As famílias precisam de oração. Vamos orar por sua família, Alda, mas também por todas as famílias que podem estar agora também ouvindo esta transmissão. Vera Magalhães disse: peço proteção de Deus para esta semana, para mim e para minha família. Deus sabe o que vai dentro do seu coração, querida Vera, e pode ter certeza que Ele cuidará de ti e também de todos os seus queridos. Maria Silva disse: peço por meus filhos, Deoclésio e Rafael, estão afastados, que o Espírito Santo toque o coração deles, e tocará, com a graça do nosso Senhor Jesus. Se é para a conversão deles, o Espírito Santo incomodará estes jovens para que estejam aos pés de Cristo em breve. Esse será o nosso pedido, Maria. E a todos os jovens, a cada pai agora, se concentrem em oração conosco também. E por fim, a Ana Maria pede pela Sueli, que está com câncer, e também por uma amiga que está com Covid-19. Nós vamos orar, porque nós entendemos que precisamos colocar os nossos clamores e os nossos pedidos na mão do nosso Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, o Senhor nos conhece e por isso te louvamos, porque o Senhor tem interesse em cada um de nós. Muito obrigado por esta noite, este domingo especial. Muito obrigado por essa semana que está se iniciando, mas nós não poderíamos continuar, ó Deus, para concluir a calma do nosso coração, sem colocar em tuas mãos todo o agradecimento, todo o pedido, porque somente o Senhor é digno de receber isto de nós.
Fica conosco, fica com teus filhos. Abençoe os afastados, abençoe as famílias, abençoe os que suplicam pelo teu poder, abençoe o teu povo, abençoe este amigo que agora nos acompanha nesta live. Que o Senhor o visite, acalme o seu coração, que nós sigamos firmes na promessa de que o Senhor permanece ao nosso lado. Muito obrigado por isso. Fica conosco, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado e abençoe também a sua vida. Vamos cantar? Aumente o som do seu dispositivo e cante comigo, Ele vem, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar. Cantemos. Eu espero esse dia chegar. Todo o povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chega, viverei a declarar: venha ao teu reino e tua glória. Quando o céu se abre, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Ele vem. E é aquecendo o nosso coração com essas palavras que vamos meditar na volta de Jesus. Nada mais poderoso, nada mais maravilhoso do que imaginarmos que Jesus virá outra vez para buscar a mim e a você. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chega, viverei a declarar: venha ao teu reino e tua glória. Quando o céu se abre, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha ao teu reino e tua glória. Quando o céu se abre, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Anime o seu coração em Cristo Jesus. Ele virá outra vez. E nós continuaremos nos preparando, estudando a palavra de Deus, para juntos estarmos lá naquele grandioso dia, onde vamos nos encontrar com Cristo Jesus,
o nosso Senhor. E agora com vocês, para estudarmos e nos aprofundarmos na palavra de Deus, o pastor Leonardo Martins, juntamente com seus pastores convidados. Que Deus abençoe a todos vocês. Olá, boa noite. Que bom poder estar aqui mais uma vez com você. Que bom poder ter a oportunidade de me achegar mais perto aí da sua casa, do seu trabalho, para que juntos, como eu mencionei mais uma vez, possamos estudar a palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez de coração pelas mensagens carinhosas que eu tenho recebido, juntamente com os meus amigos, os convidados, a equipe aqui também da Associação Paulista Leste. Nós mandamos um abraço para você que tem participado. Quero aproveitar agora e te pedir um favor. Você que tem gostado, não tem faltado nesse momento onde nós estudamos a Bíblia, compartilhe nesse momento, pelo menos para 1, 2, quem sabe 3 ou 4 amigos que possam participar conosco nesse momento dessa série. Hoje é domingão, estamos iniciando a semana e nós podemos fazer o quê? Nós podemos separar esse tempo especial para estarmos mais uma vez perto de Deus. Então, clique aí, compartilhe esse link, essa oportunidade que nós temos de estudar a Bíblia. Quero agradecer a Deus hoje porque temos mais 2 amigos convidados. Eu quero apresentá-los aqui. Nessa noite nós temos o pastor Neemias, que é do distrito do Francisco Morato. Pastor Neemias, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Leonardo. É uma alegria para nós estarmos aqui. Quero cumprimentar todos os irmãos, de maneira especial lá do distrito de Francisco Morato. Quero dizer que para mim é um privilégio estar aqui. Quero agradecer ao pastor Leonardo pelo convite. A gente sabe que o alcance aqui é muito grande e eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. E para mim é um privilégio poder ser usado aqui por Deus para a transmissão da sua palavra e esses momentos que passaremos aqui. Obrigado, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o senhor, que é nosso amigo também. Quero mandar um abraço aí também para você do distrito Francisco Morato, terra animada, um povo animado, trabalhador. Que Deus continue guiando a vida de vocês e vamos nos apegar à palavra de Deus e certo que a vitória é certa no nome de Jesus. Mas nós não estamos sozinhos, não é isso, pastor Neemias? Nós temos também hoje o nosso amigo pastor Sidney, é lá do distrito da Vila Alpina. Pastor, seja bem-vindo, viu? Nós estamos felizes também com a sua participação. E semelhante ao pastor Henrique que participou da última vez, nós sabemos que o senhor também tem novidade aí pra gente, a família está crescendo. Rapaz, aqui na PL é uma bênção, essa associação é uma bênção, cada dia vai crescendo mais para a honra e glória de Deus. Pastor, seja bem-vindo. Pastor Leonardo, pastor Neemias, é um prazer para mim poder estar com vocês aqui nesta noite. Prazer pastor é Leonardo, nosso. muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nesta noite para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu não podia deixar de mandar um abraço para os queridos irmãos do distrito de Vila Alpina. É um povo muito animado, da mesma forma que os nossos amados irmãos lá do distrito de Francisco Morato. Que Deus abençoe ao nosso distrito lá, toda a liderança, todos os líderes, todas as pessoas que estão estudando a Bíblia Sagrada. Eu mando um forte abraço e fiquem com a gente aqui nessa transmissão. Que Deus abençoe e não esqueça de compartilhar o link aí, tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Eu também quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Vila Alpina, a doutora Raquel, os amigos de lá. Sábado nós vamos estar lá na igreja da Vila Rosa, é isso mesmo, né, pastor? Às 15 horas. Então quero mandar um abraço pro pessoal não só do distrito, mas da Vila Rosa. Vamos ter uma cerimônia batismal para honra e glória de Deus. Quero aproveitar também e mandar um abraço, sabe para quem? Pro distrito aí de Chabilândia. Estaremos com vocês aí sábado em 2 momentos e na outra semana vamos iniciar uma semana de evangelismo abençoada e dirigida por Deus. Vamos estar também pela manhã no distrito da Freguesia do Ó, com o pastor Everaldo. Então, se prepare que sábado vai ser um dia de muitas bênçãos. E no sábado à noite, nós vamos iniciar também lá na comunidade hispana com o pastor Yuri, juntamente também na transmissão com o distrito do Polvilho e também os outros amigos. Nós vamos estar fazendo aí a semana
juntamente com os amigos, os jovens do Caleb. Então participe conosco, vai ser uma grande bênção e você também é o nosso convidado. E nesse momento, antes de nós estudarmos o livro de Deus, a palavra de Deus, nós vamos fazer como de costume, nós vamos orar a Deus pedindo a iluminação do Espírito Santo para nos dar entendimento e compreensão na sua palavra. Então, para isso, eu vou pedir que o pastor Neemias, ele faça uma oração por nós, pelos nossos amigos também que estão participando. Pastor, por favor. Claro, pastor, com alegria. Queremos convidar a todos para, nesse momento, nós pedirmos a presença de Deus aqui em nosso meio. Oremos. Nosso grande Deus e Pai Celestial, é com alegria que aqui estamos, Senhor, nesta noite, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós estamos tendo vários temas aqui, que são proféticos, que às vezes deixam alguns assustados, mas na verdade são assuntos que vêm trazer esperança, que vêm nos mostrar realmente a saída para esse mundo de pecado. Portanto, Senhor, nós queremos te suplicar que esteja presente de maneira especial com o pastor Leonardo, para que ele seja muito usado pelo teu Santo Espírito e que as mensagens aqui apresentadas, a leitura da tua palavra, venha realmente de encontro às necessidades dos teus filhos, que possa realmente tirar a dúvida de muitos irmãos e amigos e que dessa forma todos nós, Senhor, possamos estar nos preparando para muito em breve estarmos morando contigo na Canaã Celestial. Nós te pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Neemias. E se você entrou agora nessa transmissão e está participando da série conosco pela primeira vez, mais uma vez seja bem-vindo, não saia, não se assuste. Na oração o pastor até mencionou, nós vamos tratar de temas, quem sabe algumas imagens assustadoras, mas nós vamos perceber que na palavra de Deus nós temos a resposta para isso. A palavra de Deus, através dessa série, tem se revelado a mim, a você, trazendo esperança para o mundo em crise. Então, fique ligado, participe e também compartilhe. E nesse momento nós vamos dar introdução ao nosso tema. Nós estamos avançando no que diz respeito ao estudo do livro de Daniel. Até agora chegamos na metade do livro. Os comentaristas, pastores, eles costumam chamar essa parte, o 7º capítulo, de o coração e o verdadeiro centro do livro de Daniel. Na verdade, é o eixo central que inicia essa segunda parte. Na verdade, daqui em diante, nós não vamos falar mais de forma apresentando os eventos atuais, mas em vez disso, nós vamos perceber a distância, as informações através de um sonho, através de uma visão. O estilo agora ele muda do concreto para o simbólico, ou seja, essa sessão, a sessão profética, ela se amplia, essa sessão de informações. Encontramos, como o senhor mencionou mesmo, pastor Neemias, animais bizarros, números enigmáticos e um gênero conhecido como apocalíptico. O livro de Daniel, assim como o livro do Apocalipse, ele tem essa visão apocalíptica e esse gênero apocalíptico, que é a mensagem de Deus também para os nossos dias. Outra informação importante, a verdade é que as histórias da fidelidade, do livramento de Daniel juntamente com seus amigos, elas são reverenciadas e amadas por todos. Todos nós já oramos, já assistimos historinhas, quem sabe quando criança, ou participamos de algum momento na igreja onde foram exaltados a fidelidade desses jovens, os amigos de Daniel, e também a forma milagrosa como Deus cuidou e preservou a vida dos seus servos. No entanto, esse relato de estranhas criaturas emergindo do mar, especialmente esse animal assustador que a Bíblia apresenta no capítulo 7, com 10 chifres, pode ser um pouco assustador para as crianças. Então, assim, se você está aí com seu filho, não saia, continue conosco. Você vai perceber que as aparências, elas podem enganar. Eu não estou dizendo que a informação, se você não se ater à informação, não possa ser perigoso para a sua vida espiritual e para o seu futuro. Mas nem tudo que aparenta é do jeito que é. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. No capítulo 7, Daniel, ele mostrou ao profeta, Deus mostrou ao profeta vários animais e com aparências bem diferentes, e vamos observar hoje
cada detalhe, cada peculiaridade desses animais através da revelação profética que Deus deu ao seu servo. E eu quero dizer para você, tome seu lugar, pegue caneta, pegue papel, use o seu aplicativo. O importante é que você tome nota. Eu tenho recebido algumas mensagens e fotos de pessoas também que têm o meu contato, dizendo, olha pastor, eu estou acompanhando tudo direitinho, e no sábado, no domingo, quando eu estou aqui em casa, a gente repassa o tema para a gente continuar estudando. E através dessa série, não somente da primeira, como também da segunda jornada, várias pessoas têm tomado as decisões e aceitado a Cristo como seu Salvador. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho a certeza que você, Maria, você, José, você que está estudando a Bíblia, você tem a oportunidade também de se decidir a Deus. Mas nós vamos partir para o tema de hoje. O tema de hoje são 4 animais estranhos. Nós vamos perceber que a Bíblia, principalmente nesse livro, avança na sequência de repetição e ampliação do tema. Nós avançamos, recuamos e voltamos a avançar para tratar detalhes não somente internos, mas também externos no que diz respeito à profecia e à vontade de Deus, não apenas para os reinos do passado, mas também para a minha e para a sua vida hoje também. E eu já quero lançar a primeira pergunta para o pastor Sidney. E a primeira pergunta não tem a ver com o tema. Pastor, o senhor está animado? Estou muito, viu, pastor? Estou muito animado em poder estar aqui com os nossos amados irmãos, transmitindo aqui direto da Associação Paulista Leste para sua casa, para sua família. Então, estamos muito animados, viu, pastor? Que bom, pastor, porque aqui só participa quem está animado, viu, pastor Neemias? Então, o senhor também está animado, pastor Neemias? O pastor está tão animado que esqueceu até de ligar o microfone, mas vai dar tudo certo ali. Aqui é uma benção, nosso clima é um clima muito gostoso, descontraído. Está animado, pastor? Muito animado, viu, pastor? Amém. Muito animado, graças a Deus. Para nós é uma alegria ser um instrumento na mão de Deus, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que, através dessas lives, estão aprendendo a palavra de Deus, muitas decisões sendo tomadas. A gente tem acompanhado aqui, né, em muitos batismos, e isso realmente é motivo para nós que somos pastores, né, pastor Sidney, pastor Leonardo. O nosso desejo é ver realmente pessoas sendo trazidas, né, do mundo das trevas para a luz de Deus, que é a sua igreja. Amém, pastor, obrigado. Então nós vamos para a primeira pergunta. Você já se ajeitou juntamente com o maridão aí na sua casa, no seu lugar. Agora nós vamos entrar dentro da sua casa. Nós queremos estar pertinho de você, porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus vai falar ao seu coração. Pastor, nós sabemos que no primeiro ano do rei Belsazar, lá no capítulo 7, Daniel ele teve um sonho. Até aqui, né, nós vemos que era um pouco diferente. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, mas fala um pouquinho sobre esse sonho para a gente, para os nossos amigos ali também, pastor, por favor. Interessante, né, pastor Leonardo, pastor Neemias, quando nós estudamos o capítulo 7 do livro de Daniel, e ao estudarmos a Bíblia como um todo, nós aprendemos, baseado em Isaías capítulo 28, versículo 10 e o 13, diz o seguinte, que nós precisamos examinar a Bíblia Sagrada, estudando um pouco aqui e um pouco ali. Então, no capítulo 7 do livro de Daniel, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue, por favor, você pode abrir a sua Bíblia no dispositivo eletrônico, leia a palavra de Deus, nós já oramos, e nós vamos orar nesta noite, que diz o seguinte, uma coisa interessante que o pastor Leonardo disse a mim e ao pastor Neemias hoje, que no início, Daniel, ele começa interpretando um sonho, lá em Daniel capítulo 2. Aqui no capítulo 7, nós vemos Deus revelando um sonho a Daniel. Quando vamos estudar Daniel capítulo 7, nós precisamos estudar à luz do capítulo 2 de seu livro, Daniel capítulo ao estudarmos o capítulo 7, nós precisamos estudar à luz do capítulo 2 e também do capítulo 8. E precisamos estudar também o capítulo 13 do livro do Apocalipse e o capítulo 17, baseando a nossa regra em Isaías 28, 10 e 13, que diz um pouco aqui e um pouco ali. Então, o versículo 1 do capítulo 7, Daniel diz o seguinte, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou o resumo de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, como eu havia dito, um pouco aqui, um pouco ali, é interessante que Daniel, ele escreveu este relato aqui no ano 550 a.C.
e Daniel tinha cerca de 70 anos. Para ser mais exato, Daniel tinha 73 anos. Lembrando que Daniel ele era judeu, ele estava ali morando em Babilônia, ao sul ali de Bagdá, ele era prisioneiro de guerra. E interessante, quando nós estudamos, nós vemos aqui uma palavrinha falando sobre reinos. Então, quando nós vemos aqui, melhor dizendo, animais, e quando nós vamos para Daniel 7, verso 17, Daniel mesmo explica o que significa aqui a palavra, esse animal, que significa rei ou reino. E quando nós vemos o grande mar, Apocalipse 17:15, diz que significa multidões, povos. Ok, pastor, obrigado. Um detalhe importante que nós temos que trabalhar aqui também, entender, é que na primeira parte do livro de Daniel, como o pastor mencionou, e nós comentamos um pouquinho antes aqui no bastidores, até para descontrair um pouco e sintonizar as ideias, é que Daniel ele é apresentado como um intérprete de sonhos de outras pessoas. Agora não, no capítulo 7, ele tem visões e sonhos, precisando também da ajuda de um anjo para compreendê-los. O capítulo 7, ele dá continuidade à sessão aramaica de Daniel e descreve uma cena com 4 animais, os quais correspondem, e tem esse paralelo, nós vamos falar um pouquinho mais para frente agora, correspondência com o capítulo 2. Porém, o gênero e o conteúdo são distintivos, estão mais intimamente relacionados à sessão profética. Então, você que gosta de profecia, tem pessoas mandando mensagem para a gente falando assim, pastor, eu gosto muito de profecia. Hoje a gente começa a trabalhar alguns detalhes e nós vamos avançar no que diz respeito às revelações do livro de Daniel. Então, fique ligado aí, participe conosco. E nós vamos para a segunda pergunta. Pastor Neemias, o que representam os 4 animais que subiam do mar? Nós já sabemos, nós temos uma base, mas existem pessoas que estão iniciando agora, pessoas que estão começando esse estudo hoje pela primeira vez. Fala para os nossos amigos, pastor, o que representa os 4 animais que subiam do mar, por favor. Pastor Leonardo, pastor Sidney, eu até gostei aqui de ter ficado com essa pergunta, né? Porque, na verdade, essa pergunta aqui, ela começa a desvendar. Então, se tem alguém que está preocupado aí, né, ainda, com relação a esses animais, né, como já foi falado aqui desde o início, a gente vê que a Bíblia, ela se interpreta, né? Ela mesmo esclarece. E, especialmente esse texto aqui é bem claro no livro de Daniel, capítulo 7, 17, nós vemos a própria Bíblia dizendo aqui, né? Ela diz assim, como já até foi lido pelo pastor Sidney ali, estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Eu me lembro que na faculdade eu tive um professor, pastor Vilmar Gonzalez, e ele falava muito nas aulas que ele passava para a gente, dizendo que Daniel, Apocalipse, existem várias profecias que uma amplia a outra. Eu até vi aqui que o pastor Leonardo já comentou aqui também a respeito disso, e a gente vê que o texto aqui é bem claro, os animais representam rei ou reinos, como já foi dito aqui também. E assim, numa simples comparação, a gente já descobre também que esses reis, ou melhor, esses animais, apresentados no capítulo 7, ele também tem uma relação com a estátua de Nabucodonosor do capítulo 2, né? A gente vê que isso está em íntimo paralelo, aquele sonho tido por Nabucodonosor, né? E essa visão do capítulo 7 vem ampliando o que já foi apresentado no capítulo 2, e aqui tem a representação dos mesmos impérios, né, daqueles metais que foram apresentados na estátua de Nabucodonosor. Ok, pastor, obrigado. Um detalhe importante aqui, no que diz respeito ao estudo do livro de Daniel, é que nós não estamos seguindo aqui uma ordem cronológica. O livro não segue assim. A Bíblia também, em alguns momentos, na sua maioria, não segue uma ordem cronológica, e é importante nós entendermos isso, mas a visão se reporta ao primeiro ano do rei Belsazar. Assim como o pastor mencionou na sua leitura, no governo ao lado do seu pai, naquela época o Império Babilônico ele já estava se enfraquecendo, e uma nova profecia de um novo reino surgiu
surgia no horizonte. E agora Deus ele concede essa visão para Daniel, com o objetivo de fortalecer e encorajar a fé do seu povo, mostrando que Deus ele estava na direção da história e que a mão do Onipotente é que dirigiria a vida de cada um deles. E mesmo diante de poderes perversos, a atuação do mal, nós percebemos que a corte celestial, ela ia entrar em ação, os poderes de Deus, a mão poderosa de Deus ia colocar as coisas no seu devido lugar. Esse é o pano de fundo do estudo do capítulo 7 de Daniel, onde amplia essa visão, que tem esse paralelo íntimo com o capítulo 2. E nós vamos para a pergunta 3, eu sei que você está aí ansioso, querendo saber, então vamos estudar sobre esses animais. Só para você entender, você que participou da primeira jornada da série, quando nós estudamos lá sobre as 7 igrejas, os 7 selos, na verdade, na primeira parte nós falamos sobre aspectos internos e depois nós expandimos o conhecimento através dos 7 selos. Agora também não é diferente, a Bíblia segue o mesmo padrão, o mesmo método para trazer entendimento. E eu volto a falar, repetição e expansão. Mas vamos para a pergunta 3, pastor Sidney, como era esse primeiro animal? Fala um pouquinho para a gente, por favor. É interessante, né, pastor Leonardo, pastor Neemias, caro amigo, cara amiga que nos assiste, né, neste momento. Daniel capítulo 7, verso 4 diz o seguinte: o primeiro era como um leão. Até agora é normal, né, pastores? Um leão. Quem aqui não conhece o leão, não é verdade? Mas esse leão tinha asas. Olha que interessante. E ele tinha asas, não apenas asas comuns, mas eram asas de águias. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Olha só que interessante. Então aqui nós vemos um leão que tinha 2 asas de águia. É interessante notarmos o simbolismo aqui que é apresentado ao profeta Daniel. Nós temos aqui um simbolismo de um leão. O leão, ele é o rei da selva, é o rei das feras, não é verdade? E aqui é apresentado também um leão que ele tem asas como se fosse uma águia, asas de águia. É interessante que a águia, ela é a rainha das aves. Então, se, baseado em Daniel, capítulo 7, versículo 17, que um animal significa um rei ou reino, então aqui nós temos um rei que ele, com asas, ele vai passar muito rapidamente. Então é do ano 605 a.C. a 539 ali, que é o reino da Babilônia. Então nós estamos, ao lermos ali Daniel capítulo 7, nós estamos baseados ali em Daniel no capítulo 2, no sonho que o rei Nabucodonosor teve e Daniel, sendo usado por Deus, deu ali então a sua interpretação. Ok, pastor, só pegando uma ponte, pegando um gancho aí do que o senhor falou, essa metáfora aí não para por aí, né? Esse animal se torna quase invencível. Ele tem a força do leão e a agilidade da águia, né? E esse reino é o melhor, exatamente como o reino do capítulo 2, que é descrito como a cabeça da estátua também, que é o rei dos reis, que era o reino da Babilônia. Então é bem interessante. E esse arrancar das asas recorda também o cortar dos galhos lá daquela árvore. Se lembra do sonho também? Quando Nabucodonosor Daniel teve que interpretar. Na verdade, o livro de Daniel, nesse momento aqui também, traz características humanas, se repetem também a dimensão religiosa. Esse fato também de falar sobre essa questão dos aspectos humanos simboliza um pouquinho também como é que nós podemos expressar a conversão e o trabalho que Deus estava fazendo na vida de Nabucodonosor. Mas pare para pensar, se você olhar, pastor e amigos que estão nos assistindo, sobre a descrição desses animais, eles são bem diferentes dos animais lá na criação, quando Deus criou todos os animais. Os animais que nós conhecemos de forma comum, a descrição deles. O senhor mencionou sobre o leão, uma coisa é você olhar para um leão, e outra coisa totalmente diferente é você olhar para um leão com asas de águia. Então foge ao contexto original criado por Deus, ou seja, a maioria dos comentaristas, eles sugerem o seguinte, que aqui existe uma contrafação do mal, e ao mesmo tempo que representam esses reinos, esses animais, eles mostram ou representam os poderes das trevas que estão agindo paralelo, tentando impedir a vontade de Deus ser concluída, mas nós sabemos que no final da história, aquele reino, aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, vencerá e o reino de Deus será estabelecido. Amém, pastor? Obrigado.
Amém. Vamos para a quarta pergunta, pastor Neemias. Que características tinha o segundo animal? Nós já vimos o primeiro, ele se identifica com a cabeça da estátua, a cabeça de ouro. E qual era a característica desse segundo animal, lá de Daniel capítulo 7, verso 5? Muito bem, pastor Leonardo. E queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo, é interessante esse ponto aqui também, Daniel capítulo 7, verso 5, porque aparece aqui, né, o pastor Sidney mencionou, né, do animal que ele apresentou ali, que era diferente. Esse aqui já não é tanto, né, o urso, mas, ou seja, a Bíblia fala que é semelhante a um urso. Vamos ler o texto bíblico aqui, né? Daniel capítulo 7, verso 5, diz assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. É bem interessante essa parte aqui, a gente se emociona ao estar, né, estudando, e até ao estarmos aqui apresentando também para os nossos irmãos e amigos, porque Deus, ele se utiliza de detalhes. Nós temos alguns detalhes aqui. Primeiro é que o animal é semelhante a um urso. Depois diz que esse urso ele se levanta primeiro de um lado, né? E a gente sabe que o reino que sucedeu a Babilônia foi a Medo-Pérsia, né? Eram os medos e os persas que agora se levantaram. E é interessante que os medos estavam superiores aos persas no poder nesse momento. E é por isso que Deus apresenta para Daniel ali esse urso se levantando primeiro de um lado e depois do outro. Veja como Deus se importa com os detalhes, né, para nos fazer compreender uma mensagem, né? E outro detalhe interessante que tem aqui são as 3 costelas que o urso tinha na boca, né? Essas 3 costelas representam, ou eram, na verdade, assim, o trunfo dos medos e persas, porque eles representavam as conquistas deles, né? Que aconteceu em 547 com a Líbia, antes de Cristo, né? Depois com a Babilônia, no ano 539 a.C., e o Egito em 525 a.C. Inclusive até foram encontradas moedas aonde eles colocaram isso, era algo que eles tinham assim como grande conquista e que eles deixavam isso anotado, né? Agora, eu estou aqui pensando, viu, pastor Leonardo, me permita aqui já apresentar isso aqui, esse detalhe, porque assim, Deus se preocupa com os detalhes para que nós estejamos vendo que, da maneira como aconteceu no passado, irá também acontecer no futuro. O desejo de Deus, meus irmãos e caros amigos, você que ainda pertence aí a alguma outra igreja, que está estudando a Bíblia, Deus tem um plano na tua vida. E o desejo dele é que você saiba que tudo o que aconteceu, da maneira como está relatado no passado, vai acontecer no futuro, com o estabelecimento do reino de Deus aqui, nesse mundo e, na verdade, na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial, né? E pastor, e tem um detalhe também, não somente no futuro, mas hoje também da nossa vida, quem sabe numa proporção menor, né, podemos dizer assim, mas pessoas que estão lá do outro lado ainda enfrentando dificuldades, de certa forma o isolamento social aqui na nossa região ainda não acabou 100%, estamos voltando de forma gradativa, e eu confesso para vocês que no último sábado, quando eu estive nas igrejas, eu me emocionei, porque ver a alegria, mesmo na quantidade pequena, mas ver a igreja de Deus aberta, o povo de Deus adorando. Então, no futuro, eu acho que a intensidade talvez seja até maior, mas o senhor mencionou um detalhe aí, esse animal aqui, ele não é tão diferente. Ele tem detalhes diferentes, mas na sua aparência ele é como um urso, só que agora, o que nós precisamos entender, a ordem vai inverter um pouquinho. Agora nós não vamos trabalhar mais,
a revelação não reflete o contexto histórico e cultural de cada reino, mas alguns comentaristas também sugerem que a função psicológica deles. Como assim, pastor? Ali diz sobre as 3 costelas, as maiores conquistas desse reino, desse império, só que fala que ele está sobre um dos lados. E qual é a função psicológica? É a crueldade desse urso, desse império. Ele era cruel, ele era poderoso também, e ele agia de forma poderosa para conquistar e alcançar os seus objetivos. Então, algumas pessoas buscam, pastor, os horóscopos, os mitos antigos, mas isso não nos ajuda. Estou mencionando isso e você que está me assistindo sabe por quê. Isso não vai te ajudar a compreender os símbolos representados no livro de Daniel. Nós temos que estudar a Bíblia, então você precisa continuar com a gente. Eu tenho que aproveitar a oportunidade já para segurar os nossos amigos aqui. Então, essa é a característica diferente. Na sua aparência, aparentemente ele era como os outros animais comuns que nós conhecemos, mas as costelas na sua boca e essa inclinação mostra uma certa intenção. E a Bíblia descreve isso como crueldade. Então eu quero que você pare para pensar, existem pessoas, sempre existiram pessoas cruéis, pessoas ruins na história desse mundo, mas a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto e os mansos herdarão o reino dos céus. Mas vamos continuar aqui, na pergunta de número 5, nós vamos mais uma vez com o pastor Cid. Obrigado, pastor, pela resposta aí. Descreva para a gente, pastor, o terceiro animal, lá de Daniel capítulo 7, verso 6. Leia esse texto aí, depois explique para os nossos amigos aí quais as informações que esse animal traz para a gente? Daniel capítulo 7, pastor Leonardo, pastor Neemias, verso 6 diz o seguinte: depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, para que pudesse ali então reinar. É interessante que o animal, o leopardo, ele é um animal feroz, é um animal carnívoro, é um animal que ele tem poder para poder predar ali os outros seres ali que estão ao seu redor. Ele tem uma velocidade muito rápida, mas interessante que aqui Daniel, ao ter a sua visão, diz, pastor Leonardo, pastor Neemias, que este leopardo ele tem 4 asas de águia. Interessante que lá no capítulo 7, verso 4, nós havíamos lido que aquele leão tinha asas de águia, tinha apenas 2. Agora nós vemos aqui que este animal carnívoro, ágil, esse animal tem 4 asas de águia. Isso quer dizer que o seu reino seria momentâneo, seria passageiros, passaria muito rápido. Aqui nós precisamos ler, como eu havia dito, Daniel capítulo 7, baseado ali no capítulo 2, na estátua do rei Nabucodonosor. Só que este animal, pastor Leonardo, pastor Neemias, este animal ele tem 4 cabeças. Olha que interessante. Eu pelo menos nunca vi um leopardo com 4 cabeças. Não sei se você já viu. Interessante que o leopardo ele parece muito com a onça, só que ele é um pouco maior e ele é muito ágil. Ele tem poder para carregar ali para uma árvore um veado, uma anta. Então é um predador muito veloz. E é interessante que ele tem 4 cabeças. Essas 4 cabeças, profeticamente falando ali, significa 4 reinos. Significa os 4 comandantes ali, os 4 generais, melhor dizendo, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande aqui, ele é esse leopardo. Alexandre o Grande começou a reinar ali na Macedônia com cerca de 20 anos. Ele reinou durante 12 anos e é interessante que ele dominou ali, começou dominando ali a Grécia, foi até o Egito e foi também até a Índia. Não sabemos sobre a morte de Alexandre o Grande, alguns dizem que ele foi envenenado, outros dizem que ele morreu de malária, mas esses 4 homens aí, os 4 generais de guerra, eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 homens aí que fazem ali de uma forma prefigurada ali por essas 4 cabeças ali, pastor Leonardo, pastor Neemias. Ok, pastor, interessante que vocês perceberem, nós estamos estudando aqui juntos aqui, com você que está aí também na sua casa, onde você estiver, é que o primeiro reino, que era a cabeça de ouro, que era Babilônia, ele continha praticamente todos os elementos.
Só que agora, cada reino tem uma característica, tem partes do primeiro reino, mas parece que o poder, a Bíblia mostra essa intenção, que o poder está sendo fragmentado. Existe aqui um detalhe também, nós sabemos que, já foi mencionado, que corresponde a Grécia, que era justamente o quadril de bronze lá do capítulo 2, mas aqui temos a adição de 4. Por quê? Aí isso intensifica a velocidade da sucessão. Esse talvez tenha sido o menor período da história em que o império permaneceu em pé, ou pelo menos o seu governante, que foi o caso de Alexandre o Grande. Mas aqui se multiplica também a ideia de dominação. Ele tinha o domínio. Aí se lembra que Nabucodonosor, ele clamava o domínio, ele mostrava, eu sou o rei dos reis. Agora ele também tem, só que por um período muito pequeno. Era um reino muito passageiro. E esse número 4 também aqui no livro de Daniel, uma informação importante, é que ele simboliza também totalidade e universalidade. Foi um reino que foi conquistado às pressas, mas que depois foi passado para outros governantes, né, que foram os 4 generais de Alexandre o Grande. Pastor, obrigado. Mas vamos agora para a pergunta de número 6. Como que Daniel, pastor, ele descreve esse quarto animal? Eu só dar uma informação aqui, nós vamos trazer algumas informações, só que em relação a esse quarto animal, eu quero dizer para você que nós vamos gastar nos próximos temas aí um pouquinho mais de tempo, nós queremos destrinchar, até porque possivelmente, eu acredito para você também, é o que mais nos interessa, porque esse reino, ele estaria atuando até nos nossos dias. Mas vou deixar o pastor Neemias ele introduzir esse tema, responder essa pergunta, e depois nós vamos falar um pouquinho mais. Mas fique ligado, nos próximos temas nós vamos dar uma atenção especial para esse quarto animal. Nós só vamos introduzir, né, pastor? Lá no capítulo 7, verso 7. Ainda bem, quando você me passou essa informação, eu fiquei mais tranquilo, pastor. Mas a gente vai dar aqui só assim, uma pincelada e abertura nesse tema, né? Essa parte aqui desse quarto animal, que depois será esclarecido, vai ser esmiuçado aí, mais detalhes, com mais detalhes, e vocês vão compreender. Mas a gente vai fazer aqui uma introdução. Vamos ler aqui o texto? Daniel capítulo 7, o verso 7 diz: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Eita. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu creio que esse é o animal assim que a gente poderia citar como um que mete medo, né? A gente vê a descrição assim, mas a história ensina bem claramente que Roma é esse poder, né? Esse poder mundial que sucedeu à Grécia. O ano era 168 a.C., essa é a data mais aceita, né, pelos estudiosos, teólogos, né, para a ascensão desse império. Esse império, o Império Romano, quando os romanos conquistaram agora a Macedônia, né? E há um detalhe bem interessante aqui, é claro, já foi dito, vai ser tema de outros estudos mais adiante, né? Mas aqui tem uma expressão que é apresentada também no texto bíblico, que diz que esse animal tinha grandes dentes de ferro. E esse animal está relacionado também com as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor. Na verdade, aqui, assim, só para a gente ter uma ideia, essa referência é o que realmente está na história, né? Porque Roma, ela tratava de maneira cruel com seus inimigos. O Império Romano dominou o mundo e com muita crueldade, né? Esse período ele se estende do ano 168 a.C., veja vocês, olha o tempo, e vai até o ano 476 depois de Cristo, um período grande de tempo e com muita barbaridade, com muita crueldade, né? E nós vamos estar entendendo bem
detalhadamente e com mais precisão esse tema, né, pastor? Obrigado, pastor. Só para fechar aqui essa parte aqui, eu quero dizer para você o seguinte, é claro, a história apresenta, a Bíblia também mostra esse animal incomparável, espantoso, né? E um detalhe aqui interessante, pastores e amigos que estão nos assistindo, é que Daniel, o que mais chamou a atenção de Daniel foi esse animal, porque Daniel, ele a princípio não compreendeu toda a visão, mas à medida que ele foi entendendo os detalhes, a revelação foi se ampliando, Daniel ele ficou preocupado. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aqui tem mais do que aparenta. Esse animal ele reunia várias outros detalhes, as pernas de ferro, que foi a forma destrutiva como esse império conquistou no mundo antigo, né? O status de um líder, né? Ele foi o líder, o império que liderou o mundo antigo, só que Daniel ele olhou para o futuro e percebeu que este império ele teria uma transformação e seria muito mais do que uma transformação de um império, e se tornaria também um poder político-religioso que estaria atuando nos últimos dias. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção, você não pode deixar de participar dessa série. Você tem que participar conosco para que você possa entender, porque lá no capítulo 7, a partir do verso 8, só para a gente ver os detalhes aqui, olha o que Daniel diz aqui, ó. Estando eu a observar os chifres, eis que ele subiu. O pastor mencionou sobre os 10 chifres na cabeça desse animal espantoso, e aqui diz assim, ó, subiu outro chifre, ou outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, olha a expressão humana aqui, mais uma vez, e aqui, ó, e uma boca que falava com insolência. Então, Daniel, esses detalhes começam a chamar a atenção de Daniel. Então, fique atento, porque nos próximos temas nós vamos dar uma atenção especial, principalmente a esse chifre pequeno, a esse que se destaca entre os outros chifres ali, e como esse poder tem atuado hoje nos nossos dias. Mas um detalhe importante, trazendo para a nossa vida, eu disse que o objetivo dessa série é que ela traga lições práticas para a nossa vida. O pastor falou que no futuro nós ainda vamos enfrentar muitas coisas. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas Jesus ele disse assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito importante, meu amigo. Eu queria ter a sua atenção nesse momento para que você entenda que não é você que vence o mundo. A Bíblia diz que Jesus já venceu o mundo. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Filho de Deus, é no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para restaurar a minha e a sua vida, para levantar aquele que está caído, aquele que está abatido. Só que garantia Deus deu ao seu povo em meio às ameaças das nações. Deus ele disse, eu ainda continuo no controle da situação. Assim como Deus se manifestou no passado na vida de Daniel, os seus amigos, e que aparentemente haviam sido assolados, Daniel, ele se destaca no relato bíblico. Daniel, ele se destaca diante de outras pessoas, assim como nós estudamos no tema passado, mas Deus ele também quer se fazer presente na sua vida. Será que eu estou falando nessa noite para alguém que está enfrentando lutas? Quem sabe na vida espiritual? Quem sabe você não sinta mais vontade de estudar a Bíblia? Quem sabe perdeu o desejo de orar? Pare para refletir, filho. Não é fugindo que as coisas vão se resolver. Quem sabe você esteja enfrentando um problema no casamento, uma crise emocional, até mesmo, pastores, uma crise existencial. O que eu tenho visto por aí são pessoas vazias tentando preencher. Olha para mim, eu estou falando com você. Eu quero entrar aí na sua casa, eu quero que você entenda isso. Pessoas tentando preencher o vazio da sua vida com coisas e até mesmo pessoas desse mundo. Eu quero dizer que essa história, o desenvolvimento da história das nações nos mostram que Deus ele sempre esteve no controle dos reinos, dos impérios, que o reino de Deus será estabelecido. Mas será que você ainda não entendeu que esse reino ele vai ser estabelecido para que você possa viver nele? Só que esse reino, ele virá, Cristo virá para aqueles que são determinados, para aqueles que, assim como Daniel, mesmo diante das lutas, mesmo diante das informações, nem sempre a Bíblia traz as melhores informações. As informações dessa visão foi uma visão assustadora. A princípio, Daniel, ele ficou muito preocupado, mas ele percebeu no final. Assim como João também no livro do Apocalipse, como vocês fizeram essa correlação bem apropriada, é de que Deus, ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Então, diante desse cenário, eu quero dizer para você que os reinos vão passar,
mas é chegado o reino de Deus. E Ele quer chegar hoje na sua vida. Me lembro, pastores, daquela música maravilhosa que o Arauto Surrey, lá naquela formação de 97, que começou, depois eles cantaram uma música e falava assim, que o céu é aqui. O céu, essa era a mensagem de Cristo quando Ele veio. João Batista, é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele pode chegar na sua vida hoje. Ele pode começar a ser estabelecido através da sua decisão, através das suas atitudes, através da sua entrega. E depois de entender que esses 4 animais proféticos representam os impérios que dominaram o mundo e que em breve os reinos desse mundo passarão e os santos do Altíssimo, eles reinarão ao lado de Cristo, eu e você podemos tomar algumas decisões nessa noite. Primeiro, continuar estudando a Bíblia. Não é assim, pastores? Continuar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, dos seus ensinos, principalmente as profecias que estão nos alertando, nos mostrando em que local, em que data ou em que momento nós estamos vivendo na história, no desfecho final da história desse mundo. Eu já falei, eu e você fazemos parte do grande conflito cósmico, na luta entre os poderes do bem e os poderes das trevas. Mas de que lado você vai ficar? Que posição você vai tomar? Hoje eu falo, hoje é dia de decisão, é momento onde eu e você podemos optar por fazer a vontade de Deus. Quer você desejar também comigo ser fiel a Deus, permitindo que Deus venha controlar a sua vida? Eu sei, talvez eu esteja falando para alguém que está, pastor, mas não é tão fácil. E quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil mudar essa cabecinha teimosa? Quem disse que é fácil, depois, pastor, de tantos anos, que uma pessoa ela começa a repreender? Mas não ser fácil não quer dizer que não seja possível. A Bíblia diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Assim como Daniel e seus amigos fizeram, eu e você podemos entregar a nossa vida a Cristo. E eu gostaria de desafiar você nessa noite a entregar a sua vida a Cristo. Vai aparecer nesse momento aí um link. Esse é o link que nós temos disponibilizado em todos os temas, falando sobre sobre a sua decisão. Você pode clicar nesse link e preencher e dizer, eu quero que orem por mim. Vamos continuar orando. A Bíblia mostra as orações de Daniel. No tema passado nós falamos sobre a 5ª oração de Daniel, uma oração fervorosa, uma oração que desafia todos os tempos, mas nos reporta a fidelidade que eu e você temos. Você também pode se comprometer, como eu mencionei, a continuar estudando a Bíblia, não apenas aqui na série Esperança para o Mundo em Crise, mas separando o tempo, todos os dias, para que você possa estudar a Bíblia na sua casa, no seu cantinho, juntamente com a sua família. O pastor mencionou sobre um professor, e eu me lembro uma vez também numa aula que um professor disse assim, a diferença entre salvação eterna e perdição eterna pode estar entre 20 minutos que eu estudo a Bíblia pela manhã e 20 minutos que eu estudo a Bíblia à noite. Na verdade, ele se referiu, e a gente pode separar muito mais tempo, mas ele quis dizer que pela manhã, no início do dia e também ao encerrar o dia, eu e você temos que nos comprometer a estudar a Bíblia. Mas, pastores, assim como foi nos outros temas, muitas pessoas já estão se decidindo por Cristo. Pessoas têm se decidido a entregarem suas vidas, e talvez eu esteja falando para mais alguém, para mais uma pessoa que quer dizer assim, pastor, eu estou aqui, eu decidi colocar a minha vida nas mãos de Deus, eu quero permitir que Cristo assuma o controle e a direção da minha vida, eu quero que Ele seja o capitão da minha embarcação. É esse o desejo do seu coração? Então clique nesse link, envie essas informações, eu tenho mencionado, são informações sigilosas, não vão ser passadas para qualquer pessoa, existe uma equipe cristã de pessoas sérias que vão entrar em contato com vocês, nós queremos visitar vocês. Semana passada eu visitei algumas pessoas, pastores, que participaram com a gente aqui da série, e foi muito gostoso, foi muito prazeroso poder ver as pessoas com as anotações lá, mas eu não quero ver apenas as suas anotações. Eu quero ver o seu nome sendo escrito no livro de Deus, no livro da vida, que é justamente para aqueles que se decidem ao lado de Cristo. É esse o seu desejo, Maria? É esse o seu desejo, Eni? Semana passada perguntaram sobre o Evaldo. Você conhece o Evaldo? Claro que eu conheço o Evaldo, ele é meu tio. Eu falo para a Sandra, a esposa do Evaldo, eu quero dizer para você que existe o reino de Deus esperando por vocês. A Bíblia diz que se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vos serão acrescentadas. E nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te ajude a tomar essa decisão e dar esse passo que já poderia ter sido tomado há muito tempo.
Ore comigo nesse momento, vamos falar com Deus e vamos permitir que o Deus de Daniel, o Deus que atuou no passado, Ele continue atuando na sua vida hoje. E Ele possa, pastor, como o Senhor mencionou, o Senhor também possa nos guardar o futuro. Existe um reino esperando por você. Se você quer fazer parte desse reino, ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigado porque nos últimos 2 temas o Senhor usou de forma poderosa os 2 pastores. Continue guiando a nossa vida, Pai. Continue nos dirigindo, mas eu tenho um pedido muito especial. Existem pessoas nesse momento que estão tomando a sua decisão. Homens e mulheres que te amam, mas que por algum momento, algum motivo, eles foram surpreendidos pelos problemas da vida, quem sabe até mesmo pelo pecado que nos assedia, como o apóstolo Paulo nos diz, que muitas vezes tenta nos afastar de ti, mas nesse momento eles querem entregar as suas vidas diante do Deus do Daniel. Eles reconhecem e aceitam o Deus de Daniel, assim como Nabucodonosor fez também agora, como um Deus pessoal, o único e verdadeiro Deus. E eles querem, Senhor, entregar as suas vidas. Tome essa mulher, esse homem, esse jovem, esse idoso, essa pessoa, essa criança que está se decidindo agora, não apenas para entregar a sua vida, mas também por serem batizados. Existem pessoas que precisam romper com os reinos, com os impérios desse mundo para fazer parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é chegado, o céu é aqui, se Jesus está na minha vida, nas minhas decisões, em tudo aquilo que eu escolho. Por isso, Senhor, tome eles nas tuas mãos. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço. Não porque tenhamos algum mérito, mas nos méritos de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Obrigado, pastores, pela participação de vocês, foi muito bom. Nos últimos 2 temas, os senhores têm nos ajudado. Orem para os outros amigos que vão participar conosco também. E obrigado porque você esteve aqui conosco. Vamos iniciar essa semana ao lado de Cristo, na certeza que Deus está no controle da nossa vida. Uma feliz semana, uma boa noite e um abraço a todos vocês.